Olá pessoal, está começando mais um programa Totalmente Mãe. É muito bom poder contar com a sua companhia. No programa de hoje nós vamos falar sobre os mais comuns tipos de câncer infantil. Teremos a volta do quadro Bem-vindos. Vamos dar aquela passadinha clássica na loja de fábrica da Dorel e teremos também recadinhos do Espaço Claro. Fica ligadinho que o programa está só começando. Gente, escuta só. Sabia que quem assina o Combo Multi se dá muito bem? Olha quanta vantagem! Você vai ter uma rede novinha, falar ilimitado para qualquer fixo e celular de todas as operadoras do país usando o DDD 21 e ter 60 GB para navegar no 4G mais rápido do Brasil. É isso mesmo, gente. Tá dentro? É só você escolher o Combo Multi de 30 GB com o dobro de internet e aproveitar tudo isso que a Claro pode oferecer para você. Saiba mais em claro.com.br/Combo Multi. Claro, você merece o novo. Se você que está em casa não sabe, crianças também estão suscetíveis ao acometimento de câncer. E se você também não sabe, Campos existe uma profissional especializada nesse assunto. Por isso eu a convidei, a doutora Andressa Gazili, para conversar com a gente um pouco sobre esse tema que é tão temido, principalmente pelas mães, né, Andressa? Sim, muito temido, mas que há muitos recursos, né? Há muitos tratamentos, muitas possibilidades de diagnóstico. Na nossa conversa hoje a gente vai estar falando aí, né, de como a mãe deve se portar no caso de uma suspeita, qual profissional que ela deve procurar. Não ficar assustada com o que a gente vai falar aqui hoje, não é qualquer manchinha, não é qualquer sintoma, não é qualquer febre que significa uma doença oncológica. Mas tem algumas coisas que precisam ser esclarecidas para que as famílias possam estar recorrendo ao tratamento. Porque o mais importante na oncologia é que o diagnóstico seja precoce. O diagnóstico precoce é o que possibilita a maior chance de cura dos casos de câncer, né? Então, desmistificar esse tema, falar dele é importante para que a mãe possa procurar o socorro no caso de uma dúvida, para que o pediatra possa estar encaminhando para o especialista no caso de uma suspeita. A maioria dos casos suspeitos não se confirma, a maioria não são malignos. Isso é muito bom, né? E então a gente precisa desmistificar isso sim, né? Falar do assunto. Você até começou a falar assim, não é qualquer pinto, não é qualquer febre. É óbvio, né, que existem vários tipos de câncer, mas existe algum sintoma que seja comum a todos? Não. Comum a todos não, porque a gente tem vários tipos de cânceres, né? Tanto no adulto quanto na criança, a gente tem... Na criança a gente tem os mais comuns, a gente pode estar falando assim. Entre os cânceres mais comuns da infância, quais são os sintomas mais comuns daquele tipo de câncer? O câncer mais comum da infância é a leucemia ainda, né? Tanto nos países desenvolvidos, a gente tem algumas diferenças de incidência em relação à situação socioeconômica dos países, né? A gente tem a leucemia ainda no mundo todo como o principal, né? O que mais acomete as crianças, e a gente tem os sintomas relacionados às leucemias. Em segundo lugar, a gente tem os tumores de sistema nervoso central, e aí a gente tem sintomas relacionados a esses tipos de tumores, para a gente estar desconfiando aí e, no caso do pediatra, encaminhando para um oncologista. E o terceiro fica ali empatado, é o linfoma em terceiro, em alguns países é o neuroblastoma, e tem outros tumores menos comuns, mas de forma geral, uma sintomatologia que acomete a todos, se a gente puder falar assim, seria o quê? Aquela criança que acompanha com o pediatra regularmente, o que a gente pede é que acompanhe mensalmente até 1 ano de vida. Após 1 ano de vida, se a família não tem condições, pelo menos semestralmente, mas o ideal é de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, tá indo ao pediatra, pesando, medindo, vendo a altura da criança, o desenvolvimento neurológico, cognitivo.
Isso tudo. Então, a criança, de uma forma geral, quando ela é acometida por qualquer doença crônica, o câncer é uma delas, ela começa a ter perda no ganho ponderal, começa a parar de ganhar peso. Numa fase mais avançada, de maior acometimento, começa a perder, deixar de ganhar altura também. Fica uma criança apática, que brinca pouco. Então, essas crianças, elas têm que ser olhadas de uma forma mais profunda pelo pediatra, com mais cuidado. E existem inúmeras doenças, tanto cancerosas como não, de outras áreas também, infecciosas, que podem dar esses sintomas e esses sinais. Mas o pediatra vai ser o profissional capacitado a estar examinando, acolher a história da mãe e direcionar para que especialista ele vai estar mandando isso, entendeu? E você deu o exemplo da leucemia, que é o número 1 deles. Criança, logo assim, quando nasce, ela sempre tem uma quedazinha de peso, depois ela começa a manter o peso e nessa fase de crescimento, na fase de introdução alimentar, sempre tem aquela fasezinha de uma anemiazinha na criança. Não. Se isso se permanecer, se perpetuar por muito tempo, isso daí é uma dúvida comum. Quando eu lancei nas redes sociais que o assunto hoje seria esse, todas as mães pediram para perguntar. Uma anemia persistente, ela fatidicamente vai se tornar um câncer? A anemia persistente, ela tem que ser investigada pelo hematologista, né? Não pelo oncologista, porque a anemia persistente, ela pode ter uma série de diagnósticos causando ela ali. A criança, quando nasce, você falou da perda de peso, ela tem ali 10 a 15%, 10% na criança a termo, 15% de perda de peso no prematuro e após 15 dias de vida ela começa a ganhar peso. E essa anemia aí do lactente, que é uma anemia fisiológica, é normal, é pela velocidade acelerada com que a criança cresce. Então, mesmo você repondo ferro, mesmo alimentando corretamente, às vezes não é suficiente para essa criança não ter anemia. Uma anemia fisiológica é uma anemia leve, ela não é uma anemia muito profunda, entendeu? Não tem sintomas, geralmente, porque ela não é uma anemia muito intensa. Mas se ela se torna persistente, o hematologista tem que entrar investigando. E se for uma doença cancerosa, ele vai fazer o diagnóstico. Então, o importante é não se desesperar, é procurar o especialista e ele vai estar dizendo, lógico, o especialista da sua confiança, gabaritado no assunto, de preferência que seja especialista titulado, né? Que a gente tem provas de título para as especialidades todas, que mostra assim, o gabarito da pessoa. E ele vai estar orientando de forma perfeita se achar que é uma coisa assim, entendeu? E no caso da leucemia, qual que é geralmente o sintoma onde os pais, às vezes aqueles pais que não têm esse acompanhamento pediátrico, observa, mas às vezes não dá tanta importância e na hora que vai ver, a doença já está instalada. Isso é comum porque o câncer é uma doença que é traiçoeira, silenciosa. Muitas vezes, quando ele vai dar sintomatologia, a criança já está num estágio avançado, às vezes não avançado da doença, mas dos sintomas, entendeu? Assim, já está com uma... Na leucemia, por exemplo, o que acontece é o que acontece. As células cancerosas, elas vão invadir a medula óssea, que é a nossa fábrica de sangue, ali é produzida as nossas plaquetas, as nossas células de defesa e nossas células vermelhas, que no caso são as que diminuem quando a gente tem anemia. Então, as células cancerosas, elas vão invadindo aquela medula óssea e vão substituindo a medula óssea por aquela célula cancerosa. E aí as células do sangue param de ser produzidas. Então, esse paciente, ele pode ter 3 sintomas, ou 1 dos 3 ou 2 dos 3, que é a anemia, porque para de produzir os glóbulos vermelhos. A queda nas defesas é a baixa imunidade. A baixa imunidade, ele vai apresentar por diminuição da produção de glóbulos brancos, que também faz parte do sangue. E a queda das plaquetas. Então, essa criança, ela pode apresentar para a gente uma palidez importante, ou num exame de rotina, uma anemia muito severa, com hemoglobina inferior a 8. A anemia fisiológica não faz isso, entendeu? É uma hemoglobina de 9 a 10, no máximo. Pior das hipóteses. E um sangramento espontâneo, uma criança que começa a ter uma gengivomorragia, ter sangramento nas gengivas, coisas assim. Então, isso aí chama a atenção do pediatra, principalmente se ele for palpar o abdômen e sentir o baço palpável, geralmente não são órgãos que a gente palpa. O fígado na criança, a gente até palpa até 2 centímetros abaixo da costela, mas o baço não. Então, somado isso tudo, o pediatra vai desconfiar e vai pedir um hemograma. Já liga
um alerta, né? Aí a gente pede um hemograma. Nesse hemograma é feito uma lâmina com esfregaço do sangue, é olhado no microscópio e aí começa toda a investigação, né? Se nesse esfregaço, nesse exame inicial ao microscópio, a gente vê que tem sinais ali de anemia com diminuição dos glóbulos brancos e plaquetas, a gente já acende a luz. A mãe, no caso, percebendo que a criança está muito pálida ou dando febre, começa a ter infecções que não melhora, antibiótico. Não melhora. Entendeu? A coisa está sempre, melhora um pouquinho e acontece de novo e perdura aí por 3 meses. Ou sangramento, ela tem que procurar o pediatra. Muitas vezes não é nada, mas tem vezes que é. É complicado para a mãe, realmente. Imagino. Mas, Andresa, olha só. Gente, eu vou deixar vocês agora com um recadinho da Claro. A gente vai para o intervalo, mas daqui a pouco eu volto com a doutora Andresa Gaziri, ela que é oncopediatra e está explicando para a gente um pouquinho sobre a sintomatologia dos cânceres infantis. Eu volto daqui a pouco, não sai daí.